Nesse vídeo aqui eu vou pedir para você compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que está na faculdade de Direito ou que está se preparando para carreiras policiais, está se preparando para tribunais, para ministérios públicos, seja como membros, como servidores, para aquele seu amigo que já é advogado ou advogada, enfim, defensor público, delegados de polícia, pessoas que de alguma forma atuem no meio jurídico. Esse vídeo é especificamente para essa galera. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se. Deixa aqui o seu gostei e compartilhe esse vídeo também com esse pessoal que eu falei ali no início. Senhores, é o seguinte. Essa semana, o William Douglas, que ficou notoriamente conhecido quando ainda era um juiz federal, hoje ele é desembargador, não me lembro de qual TRF, mas enfim, no perfil dele aqui no Instagram, parece que ele gosta de colocar alguns assuntos polêmicos de vez em quando para serem debatidos. E dessa vez ele colocou um assunto que aqui na Androsfera já é antiquíssimo. Nós já debatemos isso aqui, há anos. Mas enfim, ele colocou então uma pesquisa que foi realizada ainda em 2011, parece que ela já foi atualizada, indicando que os homens sofreriam mais violência doméstica do que as mulheres. Basicamente isso. Isso por diversos fatores, é uma coisa que há anos eu já venho dizendo aqui no canal. Em termos de violência psicológica, os homens em geral sofrem realmente bem mais do que as mulheres. E em violências indiretas também, porque nem sempre a mulher vai lá e mata o sujeito. Mas muitas vezes ela vai lá e contrata alguém, pede o auxílio pra alguém. Isso é a coisa mais comum, não é? Enfim, então ele publicou lá no perfil dele do Instagram essa pesquisa e sugeriu que as pessoas debatessem um pouco sobre isso. Meu amigo, claro que vai gerar um pandemônio. E por que isso? Porque isso é uma coisa que você que tá aqui na comunidade da Androsfera, você precisa entender, meu amigo. Às vezes eu vejo muito cara emocionado e é por isso que surge esse famoso discurso de que os homens estão despertando. Esse tipo de coisa, por que que surge? Porque os caras estão dentro de uma bolha e não entendem que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar de Red Pill, de sociedade misândrica, de ordenamento jurídico misândrico. Então, quando você tem essa falsa percepção, porque aqui todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se expressa da mesma forma, mulheres que frequentam essa comunidade já sabem quais são os debates. Agora, existe uma população enorme de gente que nem sabe do que a gente fala aqui. Então, quando alguém fura uma bolha como essa, como é o caso do William Douglas, né, que é um cara que está muito mais voltado para a área jurídica, ele tem muitos, milhares de seguidores nas redes sociais dele, e coloca essa discussão, então ela se amplia um pouco mais. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para essa postagem dele e vejam lá o comentário de muitas mulheres, de alguns caras, né, que realmente parecem não ter a mínima noção. É bem verdade que homens, cada vez mais, eles têm despertado para essa realidade. E isso eu acho importante. Principalmente o pessoal do meio jurídico. Porque nós ainda temos uma visão completamente romântica no mundo jurídico. Eu falo muito do romantismo no paradigma tradicional, no paradigma cristão, mas existe um romantismo no judiciário, que é impressionante como ainda você tem membros do Ministério Público, membros do judiciário, delegados de polícia, advogados, servidores, né, do judiciário, do Ministério Público, enfim, defensores públicos, que tem essa visão romântica de que a mulher sempre será a vítima, ela jamais será a algoz de absolutamente nada. E quando a gente começa a se deparar com uma realidade completamente diferente, você muda o seu jeito de ser. Isso aconteceu comigo. Eu trabalho diretamente com a aplicação da Lei Maria da Penha em um dos frontes onde essa aplicação é feita, que é exatamente na intimação de vítimas, na intimação de ofensores ou na intimação de supostas vítimas e supostos ofensores. Então, confesso para vocês que quando eu entrei em contato alguns anos atrás com essa filosofia Red Pill, com essa questão do ordenamento jurídico misândrico, né, dessa sociedade ginocêntrica, tudo isso fez com que eu abrisse meus olhos e, inclusive, moldasse um pouco melhor a minha própria atuação prática no dia a dia com essas questões. Você passa a ver o outro lado com alguma possibilidade de também estar certo. Porque hoje em dia ainda existe essa premissa absoluta de que quando uma mulher chega numa vara de família, quando uma mulher chega numa vara criminal de violência doméstica, quando a mulher chega a uma delegacia, ela está certa e o homem está sempre errado. Vamos parar de hipocrisia. No geral, nós todos pensamos assim. Mesmo que você já tenha ali tomado algumas doses de Red Pill, você de vez em quando vê alguma coisa na prática, você tende a falar, não, esse cara aí tá errado.
essa mulher que deve estar certa. Porque nós ainda temos muito dessa mentalidade romântica, mas quando você vai para a prática, para o dia a dia, que você começa a abrir os seus olhos para enxergar isso, você percebe que existe muita manipulação, que mulheres podem ser extremamente cruéis. Veja lá o que a Elise Matsunaga fez, cara. A Ana Carolina Jatobá, quem garante que não veio dela aquela ideia de cometer aquele absurdo que ela cometeu, né, com aquela criança? Então as mulheres, elas também são capazes de cometer atos terríveis, cara. Elas mentem, elas manipulam e psicologicamente elas produzem danos terríveis. Então é importante, cara, quando você vê um desembargador que tem um alcance muito grande começar a discutir esse tipo de assunto, você percebe que, de fato, essas questões vão cada vez mais surgirem, vão cada vez mais virem à tona. E por que isso é fundamental? Porque o Messias disse certa vez o seguinte: não há nada em oculto que não haverá de ser revelado. Então os motivos, as verdadeiras razões, elas vão ter que começar a vir à tona, querendo ou não. Porque eu não acho que se muitos juízes, muitos delegados, muitas delegadas, muitas promotoras e promotores, servidores do judiciário, do Ministério Público, advogados, defensoras, enfim, se o pessoal que atua na área jurídica, eu não acredito que se muita gente começar a abrir os olhos para essa agenda diabólica, para dividir homens e mulheres, que sempre coloca as mulheres como vítimas e os homens como algozes, eu não acho que se todo mundo do sistema jurídico começar a abrir os seus olhos, essa situação vai mudar. Não vai, porque o sistema está caminhando para isso. E outra, não adianta você mudar o judiciário se você não muda o legislativo. Recentemente o judiciário, por exemplo, o STJ tomou uma decisão recente muito corajosa, eu não sei nem se ela vai prevalecer durante muito tempo, de que quando um ofensor se aproxima de uma vítima que está com a medida protetiva, porque essa vítima autorizou e vocês acham que isso não acontece, oh, meu Deus do céu, o que eu mais tenho visto ao longo desses anos que eu tenho atuado. As próprias mulheres pedindo para que você vá lá, que não tem nenhum problema, ela só queria dar um susto no sujeito, que na verdade não aconteceu nada. Ela vai à delegacia de cabeça quente e dá o que dá. O STJ decidiu o seguinte, que quando o ofensor se aproxima da ofendida, porque a ofendida permitiu, isso não configura crime. Rapaz, eu acho que o Supremo vai reformar essa decisão aí. Eu tenho quase certeza, se isso chegar ao Supremo Tribunal Federal, né, pode ser que não chegue, é uma questão infraconstitucional. Mas hoje em dia a gente sabe, qualquer coisa que fuja da agenda ideológica chega no Supremo e infelizmente o Supremo tem decidido sempre a favor do progressismo, do identitarismo, enfim, da nova ordem mundial. É a leitura que eu, como alguém que atua na área jurídica, formado na área, faço. Isso aqui não é opinião pessoal, é opinião técnica de alguém que está na área, né? Não estou fazendo uma crítica pessoal ao judiciário. Então, a gente é legal esse tipo de discussão tá chegando agora, furando as bolhas, né? O caso do cara lá da Campari também, do Thiago Schultz, deu uma visibilidade maior a essa questão. Para o mal ou para o bem, essa discussão está sendo ampliada. Então é importante que nós que somos da área jurídica, cara, nós tenhamos ali alguma sensibilidade para entender que nem sempre o homem é esse vilão todo, esse algoz todo. Muitas vezes ele foi vítima de uma manipulação, de uma mulher que foi influenciada negativamente, né? Que estava querendo dar um susto no sujeito, se vingar do sujeito e usa essa lei. Então vamos abrir os nossos olhos, cara. Eu achei importante lá a discussão que o William Douglas trouxe, porque, cara, gerou um debate interessante. Então você que é um aluno, fazendo faculdade de Direito, você que está estudando para concurso, mesmo, né, que não seja na área jurídica, por exemplo, carreira policial, policial civil, policial militar, policial federal, ou as carreiras jurídicas, né, Ministério Público, Judiciário, seja para servidor, seja para membro desses poderes, etc. Cara, o Ministério Público não é bem um poder, né, seria ali, tem uma discussão doutrinária, enfim. A questão é, vamos abrir os nossos olhos para que pelo menos, cara, algum alento nessa esfera estatal, os homens possam começar a ter ali para pelo menos se preparar um pouquinho. Mas eu digo, no geral a situação não vai mudar, meu amigo. Porque se o judiciário começar a mudar demais, aí o legislativo vai lá e começa a colocar leis cada vez mais absurdas. Pode ser que juízes e juízas, promotores e promotores, enfim, advogados, defensores, como eu falei, todo mundo, né? Delegados principalmente, que ali é o primeiro contato, que se nós começarmos a ter essa mentalidade de que talvez nem sempre o homem seja culpado, ou ele seja exclusivamente culpado, pode ser que nós realmente comecemos a fazer justiça, porque esse é o objetivo do Poder Judiciário, fazer justiça, né? E essa mentalidade romântica, querendo ou não, prejudica demais os homens. Então não tô falando pra você, agora eu vou começar a perseguir as mulheres. Não, não é isso, cara, mas se você tem alguma atuação junto ao Poder Judiciário, né, nas diversas esferas, pense que nem sempre, tá? Nem sempre o homem pode ser o exclusivo culpado por aquilo que está acontecendo. Muitas vezes você tem do outro lado uma mulher manipuladora que faz falsas denúncias, ou você tem uma culpa recíproca ali, mas infelizmente, pelo romantismo do judiciário, o peso ainda cai muito
muito, na maioria das vezes, acaba caindo para cima dos homens, né? Seja nas varas de família, violência doméstica. Então achei interessante o William Douglas, foi um cara corajoso, e que outros agentes do aparato estatal punitivo, né, que nós despertemos para essa realidade. Nem sempre, tá? Nem sempre o homem é o vilão maldoso exclusivo. Muitas vezes ele também é uma vítima de uma mulher que é algoz, enfim, que faz manipulações psicológicas e de toda a ordem, inclusive de violência também com auxílio de outros homens. Enfim, senhores, isso também é possível, porque como eu sempre falo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos abençoe.